Bom, boa tarde, né? Mais uma vez, boa tarde a todas e todos. Vamos dar início, então, à nossa segunda reunião ordinária do Conselho Diretor. Nossa pauta hoje está bem longa, né? Mas, enfim, a maioria são pareceres. Acredito que a gente consegue vencer ainda dentro do estipulado horário, né? Então, vamos para a nossa primeira pauta, que é a apreciação de atos ad referendo, né? Logo depois da nossa primeira reunião ordinária, chegou para a gente, né, os pareceres do NAP referente aos... Como a gente pode ver, acho que a maioria, se não todos, né, são relatórios de projetos de extensão, de eventos de extensão, que foram chegando depois, enfim, todo um processo regular, né, mas o parecer chegou para a gente depois da primeira reunião. Como a distância temporal estava bem longa, né, era mais de um mês, como já todos tinham parecer positivo do NAP, eu julguei que não haveria mal se já aprovasse a de referendo, né? E aí eu coloco a apreciação dos conselheiros, acho que a Rosa também adiantou, né, anexou os pareceres do NAP, e aí eu vou descrever, né, quais foram os projetos, quais foram os relatórios. Foi a apreciação do parecer 01 de 2022 do NAP, referente ao projeto de extensão do Aerochico, né, o projeto SAI Aerodesign, professor Felipe Marques, foi parecer favorável, é um projeto já com várias versões já, né, aqui no nosso centro, nada de muito novo. Teve a apreciação número 2 de 2022, da ação de extensão na busca do sucesso acadêmico, proponente professor Tony Silva Almeida. O parecer número 3 de 2022, da ação do projeto de extensão, superfícies quadráticas e papietagem, docente professor Jarbas Alves Fernandes. Esse do professor Jarbas, ele é dos projetos de extensão, né, que participaram do PRODICENT e foi recomendado pela Pró-Reitoria, depois de aprovar esses projetos, que eles fossem registrados no centro. Então, eles vieram mais a título de registro mesmo, porque eles foram contemplados no edital, né, o edital de bolsas de extensão. Então, foi esse do superfícies quadráticas e papietagem do professor Jarbas. Teve também o relatório, o parecer número 4 de 2022, foi referente ao relatório do evento Primeira Corrida Virtual da UFOB, de Bom Jesus da Lapa. Responsável, professor Felipe Marques, também com parecer favorável. E depois tivemos o parecer 05. Tivemos dois pareceres da corrida virtual da UFOB, né, do professor Felipe, porque era um relatório parcial e o outro era um relatório final. Então, ambos com um parecer favorável, né, para aprovação. Tivemos também o projeto de extensão, o parecer número 6, do relatório do projeto de extensão Simulações no Scratch e no GeoGebra, para o ensino remoto de ciências na educação básica, do professor Adelmo. E tivemos também o parecer número 7 de 2022, referente ao relatório do projeto de extensão eu acho que está duplicado, né? No Scratch e no GeoGebra. Simulação no Scratch e no GeoGebra para o ensino remoto de ciências na educação básica. Professor Adelmo, repetido esses. Deixa eu só dar uma olhada nos pareceres.
Ah, tá. É o caso parecido com o da primeira corrida virtual do UFOB, né? Foi apresentado conjuntamente o relatório parcial e o relatório final. E por isso a gente tem dois pareceres, o 06 do NAP 06 2022 e o 07 de 2022 também. Só também informa aos conselheiros, né, professor Jorge, por força maior, não pôde participar da reunião, ele pede que seja considerado os pareceres, né, mas, enfim, por motivo de força maior, não pode participar da reunião de hoje. Eu vejo aqui que já tem mais um outro referente, mas eu acho que a gente pode discutir, né, em bloco todos esses pareceres dos projetos de extensão, e esse da letra H, que não é de extensão, né, que é referente ao processo de monitoria, a gente pode deixar separado, mas eu abro a palavra, né, para os conselheiros que quiserem algum comentário, quiserem fazer algum apontamento referente aos pareceres dos projetos, dos relatórios dos projetos de extensão e dos pareceres do NAP apresentados. Parecer do 01 ao 07. E não havendo manifestação, a gente pode colocar já em votação. Então, em relação aos relatórios dos projetos de extensão apresentados e dos pareceres do NAP, né, referente a esses projetos, aqueles que são a favor da aprovação, eu peço que permaneçam como estão. Aprovação do ato referendo, né? Aqueles que estão a favor, eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, coloca no chat para a gente identificar. Então, e não havendo manifestação em contrário, atos ad referendos de aprovação dos pareceres referentes aos relatórios dos projetos de extensão aprovados por unanimidade. Aí tivemos um outro ato ad referendo, que foi da aprovação do resultado final do edital interno 02/2022, que é referente ao processo seletivo para o programa de monitoria de ensino. A gente passou por aqui a monitoria, mas o resultado final foi nesse intervalo também, acabou sendo aprovado ad referendo. O professor Breno também hoje não pôde comparecer à reunião, né, da coordenação de ensino, participando de uma sindicância da comissão, né, na comissão, também não vai poder comparecer. Eu só estou verificando aqui se foi anexado aos conselheiros, né, o resultado da monitoria, mas eu acredito que não, acho que não. Eu só vou fazer a projeção rapidinho, que acho que é importante fazer o registro na reunião, né? O resultado já foi divulgado, os monitores já estão em atividade. Mas está aqui, né? As disciplinas contempladas, né? Foi o cálculo diferencial. Vocês estão visualizando aí, né?
Tivemos foram contemplados, né, os componentes de cálculo diferencial integral. O professor orientador é a professora Geide Johanna, e geometria analítica, né, com o professor Rogério Vitório. Os estudantes contemplados foi o Lucas Borges, né, na geometria analítica, e Giovanni Costa em geometria diferencial 1, com as bolsas, né. Bom, como só aparentemente, pelo que está aqui, né, não houve monitoria voluntária. Os resultados só para essas duas componentes com bolsas. Eu abro para os conselheiros, se tiverem algum comentário, alguma questão a trazer nesse ponto. Se não, a gente pode colocar em apreciação já para seguir para a votação. Bom, e não havendo manifestação, então a gente pode colocar em votação. Então, ato ad referendo de aprovação do resultado final do processo seletivo para programa de monitoria de ensino. Em apreciação, aqueles que são a favor da aprovação do ato ad referendo, eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, coloca no chat para a gente identificar. Bom, então, ato ad referendo aprovado por unanimidade. Vamos passar, então, para o nosso segundo ponto de pauta, que é a apreciação das atas, né, da primeira reunião ordinária, da quinta, sexta e sétima reuniões extraordinárias do Conselho Diretor. E aí eu consulto os conselheiros se todos tiveram acesso às atas, né, tiveram tempo hábil para dar suas contribuições, e se tiver contribuições, ótimo. E se tiver contribuições adicionais, a gente pode se manifestar agora também, se houver alguma questão. Bom, sem inscritos, né, acredito que a gente pode colocar já em votação as nossas atas. Da primeira reunião ordinária, da quinta, sexta e sétima extraordinárias. Aqueles que são a favor, eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenção, coloca no chat para a gente identificar. Certo, então, atas da primeira ordinária, quinta, sexta e sétima extraordinárias aprovadas por unanimidade. Vamos dar sequência. O terceiro ponto de pauta se trata da apreciação do parecer 01 de 2000. Acho que só teve um conflito aqui de numeração, né, dos pareceres. A apreciação de parecer do NAP, eu pedi a correção desse número, referente ao projeto de pesquisa Paisagens Culturais, Comunicação e Cidades, Percepções, Registros e Codificações, no contexto de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Docente responsável é o professor Dr. Antônio Carlos Sardinha. Na ausência do NAP, né, eu vou proceder com a leitura do parecer. Acredito que todos tiveram acesso, né, estava anexado à reunião, ao projeto, não é bem projeto, né, é o cadastro da pesquisa, né, a gente não faz. Não há muito detalhamento. Deixa eu ver se eu encontro o parecer aqui.
tá aqui, né? Fazer o pedido da correção do número, né, do parecer. Então, título do projeto de pesquisa: Paisagens Culturais, Comunicação e Cidade, Percepções, Registros e Codificações no Contexto de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Docente responsável, professor Dr. Antônio Carlos Sardinha. Parecer: diante dos dados apresentados na proposta, o núcleo de apoio à pesquisa e extensão não encontrou óbice para a execução da proposta em análise. Dito isso, emito parecer favorável à aprovação da proposta. Professor Jorge Luiz Oliveira, né? Só lembrando, né, professor Antônio Carlos Sardinha é o nosso mais recente professor, né? Entrou em lotação aqui no mês, logo, acho que no início desse mês, né? Na área de, se não me engano, foi dia 7 de março agora, para a área de administração, economia, direito, né? Filosofia e história da ciência, ciências sociais aplicadas. Vocês devem, à medida que a gente for progredindo, a gente deve conhecer ele mais presencialmente, né? Mas, enfim, é nosso mais recente servidor. E aí, se não houver questionamentos, né? Enfim, eu abro para discussão, claro, ou para aparecer. Se não houver, a gente já pode caminhar para a votação. Então, aqueles que são a favor da aprovação do projeto de pesquisa, né, do cadastro de pesquisa do professor Antônio Carlos Sardinha, Paisagens Culturais no Contexto de Bom Jesus da Lapa, simplificando. Os que são a favor, eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenção, coloca no chat para a gente identificar. E não havendo manifestações em contrário, projeto de pesquisa aprovado por unanimidade. Dando sequência, né, hoje está muito parecido. Nosso quarto ponto de pauta é a apreciação do parecer apreciação de parecer referente à solicitação, acerca, né, da solicitação de progressão funcional docente do professor Danilo da Silva Santos Brito, desculpe. Parecerista foi a professora Estefânia de Oliveira Silva. Eu vou proceder aqui com a leitura do parecer. Será que é esse? É esse aqui, né? Aí já está sem assinatura, né? A gente vai proceder a fazer o pedido da assinatura. Geralmente, quando volta, é por conta de falta de assinatura do propósito, do parecerista, né? Então, vamos lá. Origem: o Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. O interessado é o professor Danilo da Silva Santos Brito. Assunto: progressão funcional docente. Relatora Estefânia de Oliveira Silva. Portaria de designação número 9 de 2022. Eu acho que eu não estou apresentando, né? Projetar, fazer.
A presidência do Conselho Diretor e em atendimento à designação, apresenta o parecer conclusivo. Trata-se de processo criado pelo Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. O processo tem por objeto a análise da solicitação de avaliação de desempenho docente para fins de progressão na carreira do magistério superior no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia. O relatório apresentado contém 23 folhas, estando devidamente comprovado pelo requerente. Foram avaliadas as atividades desenvolvidas no interstício compreendido no período de 4/8/2019 a 4/8/2021, considerando-se as exigências para acesso à classe nível C1. Diante das informações prestadas e considerando a análise realizada com base na Resolução 01/2017 do Conselho Universitário da Universidade Federal do Oeste da Bahia, registra-se que o docente alcançou 214,74 pontos. 214,7418. Nesse sentido, considero o professor Danilo da Silva Santos Brito apto à progressão funcional da classe nível B2 para a classe nível C1, referente ao interstício. E aí, pedir, para a professora acrescentar essa informação. Salvo melhor juízo, esse é o parecer. Bom Jesus da Lapa, 8 de março de 2022. Fazer a assinatura e acrescentar. E aí eu abro a palavra para os conselheiros. E não havendo manifestação, acredito que a gente já pode passar para a votação, então, né? Aqueles que são a favor da aprovação do parecer apresentado pela professora Stefânia, referente à solicitação de progressão funcional docente do professor Danilo da Silva Santos Brito, eu peço que permaneçam como estão, os que concordam. Os que forem contra ou se abstiverem, eu peço que manifestem no chat para a gente identificar. Então, e não havendo manifestações em contrário, parecer aprovado por unanimidade. Bom, agora vamos para o nosso quinto ponto de pauta, que é a apreciação do parecer acerca da solicitação de progressão funcional docente encaminhado pelo docente Jorge Luiz Oliveira. Parecerista é a professora Geide Johanna Gimenez. A professora Geide está aqui, né? Posso ter essa folga. Professora Geide, a senhora pode fazer a leitura? Quer que eu faça a projeção? A senhora está em condições de fazer aí? Poderia projetar, por favor? Sim, sim. Está visualizando aí, pessoal? Sim, só que está... Pronto. É porque tem aqui no meio... Pronto, agora já. Isso. Bom, boa tarde a todos e todas, né? O parecer, né, referente ao processo de progressão, né, do professor Jorge Luiz Oliveira Santos, né?
Vamos lá. A presidência do Conselho Diretor, deixa eu ver. Em atendimento à designação, apresentamos o parecer conclusivo, né? Trata-se do processo criado pelo Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. O processo tem por objeto a análise da solicitação de avaliação de desempenho docente para fins de progressão na carreira de magistério superior no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia. O relatório apresentado contém 73 folhas, estando devidamente comprovado pelo requerente, foram avaliadas as atividades desenvolvidas no interstício compreendido entre 2 de abril de 2020 e 2 de abril de 2022, considerando-se as exigências para acesso a nível C3, diante das informações prestadas e considerando a análise realizada com base na Resolução 01 de 2017, no Conselho Universitário da Universidade Federal do Oeste da Bahia, registra-se que o docente alcançou 384,4 pontos. Nesse sentido, consideramos ao professor Jorge Luiz Oliveira Santos apto à progressão funcional da classe C nível 2 para a classe C nível 3, referente ao interstício de 2 de abril de 2020 a 2 de abril de 2022. Salvo melhor juízo, né, este é o parecer. Obrigado, professora Geide. Bom, então, em apreciação, né, o parecer da professora Geide referente à solicitação de progressão do professor Jorge. Bom, não havendo manifestações, né, acho que a gente pode colocar, então, em votação o parecer. Aqueles que são a favor, né, do parecer, eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenção, coloca no chat para a gente identificar. Então, aprovado por unanimidade o parecer acerca da solicitação de progressão do professor Jorge Luiz Oliveira Santos, parecerista, professora Geide Johanna Gimenez Ruiz. Bom, chegamos então ao nosso último ponto de pauta, que é a convalidação dos atos autorizativos para a concessão de bolsa de pesquisa ao professor Leandro Brito dos Santos. Bom, esse ponto, né, acho que a gente colocou ontem, né, no dia de ontem, chegou para a gente na sexta-feira, então a gente estava avaliando como é que poderia proceder aqui, mas aí, enfim, veio alguns esclarecimentos também que eu vou tentar contextualizar, né, a presença dessa pauta aqui. Vocês tiveram acesso, né, eu acredito que a Rosa colocou em anexo a essa reunião o plano de trabalho, né, do projeto de pesquisa e o ofício, né, o ofício que nos foi encaminhado, eu acredito que está aí também. O ofício que nos foi encaminhado pelo professor Poti, que é o coordenador dessa pesquisa aqui na UFOB. Bom, mas como eu não estou vendo, vou pegar aqui só para a gente projetar esse... Aqui, achei. Estava aqui na reunião também. Aqui, né, o professor Poti, ele contextualiza, explica a necessidade da apreciação pelo conselho diretor. Ele faz acho que todos os conselheiros tiveram acesso. Ele faz um breve relato, né, do ocorrido. E aí, enfim, essas são o que ele precisa, né, de apreciação por parte do conselho.
Lembrando um pouco mais, né, esses são 2 projetos de extensão, né, que o professor Leandro participa. Um é esse aqui, né, plataforma Nilo Peçanha, desenvolvimento em soluções de gestão analítica da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Onde o professor Leandro, ele tem o papel de bolsista, pesquisador, vice-coordenador. E o outro projeto de pesquisa do professor Poti, que o professor Leandro também participa, é esse Big Data Analytics, desenvolvimento de ferramentas de gestão analítica da Rede Federal de Educação. Esse processo, né, o Big Data Analytics, ele já passou aqui no Conselho Diretor lá em 2020, foi quando foi a primeira versão desse projeto de pesquisa, né, e foi apreciado, a gente aprovou aqui no Conselho a participação do professor Leandro, o projeto foi aprovado, foi a participação do professor no projeto, né, de acordo com a carga horária dedicada, e autorização também para a recepção de bolsa, né, que é exatamente os pontos que é pedido aqui para que a gente volte a apreciar, né. E aí, como esse projeto está sendo renovado, foi apontado a necessidade de, novamente, né, o conselho diretor de cada docente envolvido no projeto apreciar essas considerações. No final do ano passado, dezembro, se eu não me engano, o professor Poti encaminhou para cá carta de anuência, né, para participação nesse novo ano, de novo no projeto sendo renovado. A gente assinou, né, se eu não me engano, foi até o professor André que assinou uma das anuências, eu assinei outra. Só que aí a própria IGP indicou a necessidade, a Proplan também, né, indicou a necessidade de apreciação pelo colegiado, pelo conselho diretor. E aí é o que nos cabe de momento, né? Eu conversei com o professor Jorge hoje pela manhã, ele não está antecipando que não poderia participar da reunião, aí ele me ajudou um pouco a compreender a questão, né? Estava se colocando que era uma questão basicamente lá da Proplan, e há, de fato, né, na nossa resolução de acordos de vínculos com a fundação, que é o que faz a intermediação para que a UFOB recebe dinheiro para realizar a pesquisa através de uma fundação de apoio, né, Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPEX. E aí, nessa resolução de como se dará esses trâmites, no artigo 7 ele fala das bolsas, né? Aí tem umas restrições, né? O valor da bolsa não pode ultrapassar o valor que é recebido por um pesquisador 1A do CNPq. Mas esse valor é um valor da ordem de R$ 1.000, R$ 1.500, não deve passar disso. E os valores dessas bolsas, da bolsa desse projeto, né, afinal de contas, é para desenvolver uma pesquisa, né, de longa duração, com uma ampla aplicação, passa desse valor, né? Então, toda vez que o valor de bolsas proposto passar o valor estabelecido pela resolução, né, que é o limite de um pesquisador 1A do CNPq, é preciso ser apreciado e aprovado pelo colegiado, né, nesse caso aqui, pelo nosso conselho diretor. E aí é isso, né? A gente precisa apreciar, mais uma vez, né, esse projeto foi apreciado, em 2020 pelo conselho, essas autorizações também foram dadas, e aí precisa dessa renovação. Então, também eu abro para esclarecimentos, né? Se algum conselheiro quiser fazer algum questionamento, alguma dúvida, algum comentário, eu abro para a voz. Tony, o professor Jorge, ele já deu um parecer sobre esse projeto? Porque, assim, pelo sim ou pelo não, olhando a análise crua e fria do documento, a minha tendência é aprovar, porque o professor está num projeto dessa magnitude. Eu acho que
que acaba contribuindo para a universidade como um todo. A própria visibilidade do projeto, e do professor até conhece um pouquinho o projeto do professor Poti. Mas outro ponto que me preocupa também é a questão legal disso tudo. São as normativas legais para a gente ter um respaldo. De repente, a gente está aprovando algo que não está dentro uma condição jurídica favorável que nos dê segurança. Mas estando, por isso que eu te pergunto se o professor Jorge fez essa checagem ou te falou assim muito superficial desses detalhes? Não, pois é, o professor Jorge eu passei para ele na sexta-feira, né? Já chegou para a gente na quinta, eu passei na sexta. Ele não conseguiu fazer parecer a tempo para entrar na reunião. Eu conversei com ele hoje pela manhã, a gente achou que como era basicamente uma reafirmação do que a gente já tinha apreciado, talvez pudesse ser apreciado já nessa reunião, né? Por isso que eu coloquei. Mas se a gente julgar que é interessante, para ter mais segurança, eu não vejo problema também de pedir um parecer, né, mais circunstanciado, claro, para que a gente aprecie em outro momento. Eu acredito que não. Acho que, como você já coloca, já foi apreciado, até se tiver algum equívoco jurídico, depois, do meu ponto de vista, viu? Se tiver algum equívoco jurídico, a gente pode rever, né? Então, minha opinião é que eu acredito que dá para ser em função desses motivos que você já elencou, que já foi um projeto, já foi aprovado, já teve uma sinalização positiva no passado. Então minha opinião que a gente segue. Ok, obrigado, conselheiro Lenilton. Enfim, mas é compreensível, né? Assim, a título de acrescer também esses processos, né, que estão citados aqui, são de 2021, porque precisou ser aberto, claro, no ano passado, antes do final, né? Porque esse processo aqui que a gente está apreciando, desse projeto, a validade dele é desde primeiro, né, a previsão processual, desde 1º de janeiro de 2022. Por conta dessas dificuldades, dessa necessidade que foi apontada posteriormente pela ProPlan, né, como ele indica aí, de apreciar nos conselhos diretores, até hoje, né, a gente já está finalizando o mês de março, os bolsistas, né, os pesquisadores desse projeto estão sem receber por conta disso. Então, quando vier esse pagamento vai ser retroativo, né? Mas, assim, esses processos estão abertos, né? Como eu disse, foi aberto ano passado para que pudesse já ter início esse ano. Mas eles são fáceis, enfim, dá para a gente consultar também. Eu consultei hoje pela manhã. E aí o processo é bem robusto, né? Bem grande. Esses documentos citados estão todos lá também. O processo de renovação. O que deu para fazer de levantamento nesse intervalo. Eu mesmo fui no sentido de imaginando que seria a coisa mais simples, né? E tive essa verificação, mas de fato é a nível informal, né? Assim, informal no contexto do procedimento do NAP, né? De fazer um parecer, mas conversei com o professor Jorge e esses processos também a gente pode facilmente acessar e verificar a documentação que consta lá, né? Mas em termos de comprometimento do nosso conselho diretor, é bom a gente ter ciência, né? Que a gente estaria aprovando o projeto de pesquisa, né? A plataforma Nilo Peçanha, e acho que esse projeto também está em anexo aí à reunião, né? Foi encaminhado. Plataforma Nilo Peçanha. A participação do professor Leandro nesse projeto, né, basicamente a aprovação do projeto é aprovando a participação dele, autorização para dedicação de 2 horas de carga horária, e essas 2 horas de carga horária, elas se encaixam, né, tranquilamente nos encargos do professor Leandro, considerando os encargos de ensino, de pesquisa e extensão,
que ele tem no momento, né? E seria também autorização para a concessão da bolsa pesquisador, vice-coordenador. Eu acho que aqui só tem um equívoco, uma troca, né? Porque no plano de trabalho, o pesquisador vice, lá que está em anexo, o pesquisador vice-coordenador, o valor da bolsa dele é de R$ 5.500. Pesquisador coordenador. E do pesquisador cientista de dados é aquele lá de cima, né? O 3.200. Acho que na hora de responder a gente indicaria só essa, né, essa diferença, né? Mas que acho que pode ter sido um erro de dígito. Mas esse valor de 5.500 é referente ao projeto Nilo Peçanha, para pesquisador vice-coordenador, e no projeto Big Data, sendo professor, pesquisador cientista de dados, seria esse valor de 5.500. Mais alguém aí vai se pronunciar? Quando eu perguntei, Tony, foi mais nesse sentido, para ver se existe algum choque, se não há. Por isso que eu tinha perguntado se Jorge tinha analisado. Mas acredito que não há nenhum choque aí, né? Participando de 2 projetos. Eu acredito, remunerado, eu acredito que não, né? Acho que isso aí Jorge teria já feito alguma coisa para a gente nesse sentido, né? Então ele olhou a questão dos valores, mas também o choque de participando de 2 projetos para a universidade. E você vê que a carga horária é baixa, né? Ele exige 2 horas semanais de cada projeto. É baixo. Não é nada que... Até porque no momento o professor ainda não tem projeto de extensão cadastrado, né? Então, facilmente cabe Aí teria os encargos de ensino e de pesquisa com esses 2 aí. Em relação a isso, não. Em relação a isso, está tranquilo os encargos, né? Aqui, né? Só para... Aqui, o pesquisador cientista de dados, o valor da bolsa é 3.200 e o pesquisador vice-coordenador 5.000. Esse projeto, o Big Data, agora não vou saber se é um ou outro, né, o Nilo Peçanha, mas tem estudantes nossos aqui que são bolsistas, né, de nível de graduação desse projeto. Ano passado a gente chegou a ter 3, se eu não me engano, 2 ou 3, e esse ano acho que a gente tem pelo menos um. Eu já sei notícia de que foi, que é um aberto o edital. O professor Poti faz questão de divulgar isso amplamente nas listas, né, o edital aberto, a seleção, todo sempre divulgado aí nas listas de e-mails, pelo menos a gente consegue acompanhar. Bom, mas então o conselheiro Lenilton não vê a necessidade, né? Parece que tirou de parecer. Eu não vejo problema, eu acho que é tranquilo. Se a gente pedir, o professor Jorge também providencia, não veria problema também não. Você acha por bem? O que... Eu retiro a minha necessidade dessa análise mais profunda, haja visto esses detalhes aí, que já é um projeto que está meio que em sequência, está continuado, já teve alguma passagem, a carga horária agora você já me falou que é mais baixa, então eu vou acabar retirando a necessidade de um parecer. Tá ok, então. Bom, então eu abro para os demais conselheiros, né, se tiverem alguma
algum esclarecimento, alguma dúvida? De todo modo, eu também vou procurar evitar trazer pautas, né, pertinentes aos nossos cunhos de discussão aqui, né, de pesquisa e extensão, e até ensino, já que a gente tem nossos coordenadores, nossos gestores de núcleo, sem parecer, né, tentar evitar essas situações que, enfim, facilita, adianta bastante nosso papel aqui para apreciar, né. Nesse caso, de fato, não via muita dificuldade por conta, né, de ser um projeto já em renovação, e que havia essa necessidade, né, em princípio ia passar só com a anuência da direção, mas aí houve esse apontamento para que o conselho apreciasse, quis dar uma certa celeridade no processo, mas também acho que é importante, sim, passar por pareceres, né. Então fica só o registro aí para que nas próximas vezes tentar evitar trazer sem parecer. Mas então, não havendo manifestações, né, acho que a gente pode encaminhar para a votação. Ok, então, aqueles que são, vou repetir aqui, né, para a gente deixar. Aqueles que são a favor da aprovação do plano de trabalho da plataforma Nilo Peçanha, desenvolvimento de soluções de pesquisa analítica da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que autoriza também a dedicação por parte do professor Leandro de 2 horas de carga horária semanal como pesquisador do projeto, e que autoriza também a concessão de bolsa de pesquisador vice-coordenador com o pagamento de R$ 3.200, que eu acredito que é o contrário, né? R$ 5.000 que está lá no plano de trabalho. Aí, acho que, se não se importa, eu vou colocar tudo junto para votação, né? E a aprovação também do plano de trabalho Big Data Analytics, desenvolvimento de ferramentas de gestão analítica da Rede Federal de Educação, autoriza a dedicação do professor Leandro de 2 horas de carga horária semanal a esse projeto, e que autoriza a recepção, né, a concessão de bolsa pesquisador cientista de dados com expressa autorização para o pagamento mensal, valor mensal, né, de 5.500, que eu acredito que seja aquele outro lá, né, 3.200. Mas independente, eu acho que a soma, que é o que conta, né? Então a soma é o valor que ele vai receber, né? A soma desses dois valores. Então, aqueles que são a favor da aprovação desses projetos, da participação do professor Leandro e da concessão de bolsa nesses valores apresentados, eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenção, coloca no chat para a gente identificar e fazer um registro. Bom, e não havendo manifestação em contrário, projetos de pesquisa, participação do professor Leandro e a recepção de bolsas, né, tudo isso aprovado por unanimidade. Bom, e assim a gente venceu, né, essa nossa pauta com muitos pareceres, foi bem rápido. E aí, nos informes, eu abro espaço também, se algum conselheiro tiver um informe para colocar. Acho que esse é o momento, né? Abro as inscrições. Bom, eu informo que a gente, né, pela secretaria da direção, abrimos chamada, na verdade, né, foram nomeadas comissões
nas categorias docente, discente e TAI, para composição, né, dos novos conselheiros, né, já que está chegando ao final do mandato dos atuais conselheiros, conselheiro TAI, dos TAIs, dos estudantes, e a gente tinha 2 vagas, né, de acordo com as resoluções que a gente aprovou de composição do conselho diretor, 2 vagas mais para representação docente. A gente não teve inscrito para as 2 vagas docentes e também não tivemos para o discente, né? Então, em outro momento, outra oportunidade, a gente deve voltar a abrir essas chamadas. E aí tivemos a indicação, né, na categoria dos tais, que aí logo cumprindo o prazo do conselheiro Lenilton, aí deve haver essa mudança, né? Eu não sei exatamente quando mas deve ser logo, né? Enfim, mas fica esse comunicado, né? A gente fez essas chamadas e dos tais a gente vamos manter, né? Continuar mantendo, como sempre, essa representação docente, professora Geide, também entre os docentes, mas agora, no momento, a gente vai ficar sem por um pequeno período, espero, né? Dos discentes. Eu abro também o espaço para, se algum conselheiro tiver algum informe adicional. Tony, o processo ainda de escolha do representante está em curso. Já houve a votação, a gente já colocou o resultado preliminar e no dia 24, se não me engano, vai ter a publicação do resultado final. Aí provavelmente na próxima reunião ou na ordinária do mês que vem a gente já traz essas questões, os nomes e apresenta. Viu? Rosa tá ficando atenta em relação também aos procedimentos, que necessita de uma ata, o término de todo o processo. Aí a gente envia para você. Já tem os 2 nomes, já tem as 2 aprovações e em breve tem essa alteração para cumprir a questão do prazo, né? Porque até se eu continuasse estaria irregular, de acordo com o regimento. Então não sei como vai ficar a questão dos estudantes, se vai seguir Lucas ainda, os professores, ou se vai sair até a entrada. Mas, enfim, a gente traz a nossa situação na próxima ordinária. Ah, tá, obrigado, Lênin. Eu recebi, né, no e-mail, aí eu imaginei que já tivesse encerrado, mas tem um indicativo, né, já tem o resultado, mas falta só a conclusão dos trabalhos, né, final de recurso, essa parte. Mas o informe basicamente era isso, que a gente abriu essas chamadas e vai haver essa mudança, né, essa renovação. Outro informe também, acredito que eu possa ter dado em outra reunião, mas enfim, acho que não custa repetir, né, que é um motivo de alegria para todos nós, que o nosso projeto, um projeto de pesquisa submetido aqui por professores nossos para o FINEP em 2018, tinha sido classificado, mas o FINEP estava sem verbas, né? E aí no ano passado, 2021, a universidade recebeu o comunicado de que, né, recompondo o orçamento do FINEP, esse projeto que tinha sido contemplado lá em 2018, ele seria financiado, né? O valor total chega a R$ 1 milhão em equipamentos, e é especificamente para campos fora de sede. Então, os equipamentos virão para cá, para Barreiras, e na apresentação dessa proposta lá em 2018, a contrapartida da UFOB foi de criar, né, de se comprometer a disponibilizar um espaço para alojar esses equipamentos, né? E aí ficou sendo a casa do juiz, né? O nosso que a gente chama aqui de casa do juiz. Ou seja, esse projeto sendo agora contemplado, a UFOB confirmando que quer manter a execução dele, vai ter que refazer essa reforma, né? Então, essa reforma, a gente já está fazendo o procedimento documental, né? O conselheiro Newton, inclusive, faz parte, né, da parte processual para encaminhamento dessa reforma da parte administrativa. A gente já está procedendo para fazer o encaminhamento
Então, logo também essa reforma deve começar lá. Esses equipamentos também vão ser adquiridos ao longo do ano. E aí, enfim, a melhor notícia que a gente pode ter logo nesse início é de que a nossa pesquisa, né? A gente vai começar a desenvolver pesquisa de ponta aqui. São equipamentos com muita precisão, né, de espectroscopia, calorimetria, uma coisa muito acurada, muito precisa, né? Uma pesquisa vai dar um avanço e um grande incentivo aos nossos professores aqui. E abre uma janela também para a nossa pós-graduação, né? Futuramente a gente está caminhando para esse caminho, criando um ambiente propício para esse desenvolvimento. Era esse informe adicional. Bom, e não havendo inscritos, acredito que a gente pode já proceder para a conclusão da reunião. Bom, eu agradeço então a presença de todas e todos, a nossa segunda reunião ordinária. Conseguimos terminar bem cedo, né? Então tem o resto de dia aí de trabalho, um bom dia de trabalho para todos nós, o resto de tarde. Muito obrigado.